Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quarta-feira, dia 22 de junho. Hoje o evangelho que vamos meditar se encontra em Mateus, capítulo 7, versículos 15 ao 20, que diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso, se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje no Evangelho, Jesus fala para os seus discípulos terem cuidado com os falsos profetas. Primeira coisa, o que é um profeta? Um profeta de Deus é aquele que fala das coisas de Deus. É aquele que transmite a palavra de Deus. Deus dá a sua palavra ao profeta e o profeta transmite a palavra que é de Deus aos outros. O profeta é a boca de Deus para o mundo, para a humanidade, porque ele transmite a palavra que não é sua, a palavra que é de Deus. Só que Jesus aqui está falando dos falsos profetas. Falsos profetas. E como identificar um falso profeta? Segundo o evangelho de hoje. Jesus no evangelho vai dizer: vós os conhecereis pelos seus frutos. Pelos seus frutos. O que significa isso? O que significam os frutos ou quais são os frutos dos falsos profetas? Quais são os frutos dos falsos profetas? A gente vai entender quando, por exemplo, Jesus, no Evangelho, ele diz assim: Assim toda árvore boa produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus. Nenhuma árvore má pode produzir frutos bons. E o Evangelho termina: pelos seus frutos vós os conhecereis. Os frutos maus, no caso aqui dos falsos profetas, são aqueles que, mesmo vestidos, como Jesus está dizendo aqui, com peles de ovelha, mas esses falsos profetas são aqueles que não vivem a vontade de Deus, que não fazem a vontade de Deus, que não obedecem à palavra de Deus. Ou seja, uma pessoa pode até falar de Deus, mas se a sua vida na sua vida não se vive uma obediência à fé, uma obediência a Deus, a sua palavra, a sua santa vontade, Jesus está dizendo: esses são os falsos profetas. É como se Jesus dissesse com relação aos frutos, né? Olha para a vida dele. Olha para a vida. Olha o que ele faz. Olha o seu estilo de vida. Ele não obedece a Deus. Ou seja, todo aquele que não obedece a Deus, e mesmo que fale de Deus, não é um profeta de Deus, é um falso profeta. O profeta de Deus é aquele que ouve a palavra de Deus e a acolhe no seu coração. O profeta de Deus é aquele que obedece a Deus e a sua palavra. O profeta de Deus é aquele que vive a justiça, que vive a santidade, que vive a vontade de Deus. Esse é o profeta de Deus.
Então, há muitos hoje ainda que se dizem profetas de Deus, mas que não obedecem à palavra de Deus. Por isso é que Jesus está dizendo: pelos frutos vós os conhecereis. Pelos seus frutos vós os conhecereis. Então, queridos irmãos e irmãs, que possamos saber identificar quem são os profetas de Deus e quem não são os profetas de Deus. Quem é e quem não é profeta de Deus, pelos seus frutos, ou seja, pela sua própria vida, por aquilo que vivem. Assim nós conseguiremos identificar aqueles que obedecem a Deus, aqueles que não obedecem a Deus, aqueles que fazem a vontade de Deus, aqueles que não fazem a vontade de Deus. E aí vai ficar claro para nós quem são verdadeiramente os profetas de Deus e quem não são verdadeiramente os profetas de Deus. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.